Jesus pedimos essa unção. Amém. Bom dia, querida igreja. Que privilégio estar aqui hoje novamente com os irmãos. Já tivemos aqui tantas vezes, né? E sempre, eu nunca estive sozinha. Humberto até já esteve aqui sozinho, mas eu nunca estive aqui sozinha. E acho que eles tiveram muita coragem aí, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito bom estar aqui de volta nessa igreja que nos acompanhou por tanto tempo, que esteve sempre junto de nós enquanto a gente esteve no Senegal, pelos 14 anos que lá estivemos. Eu trago uma saudação muito carinhosa do Humberto, que gostaria muito de estar aqui, mas que agora, né, por conta da nova função dele, um dos pastores lá na igreja do Recreio, ele não tem mais como sair assim toda hora. Então, ele está aqui em espírito e manda um abraço muito carinhoso e muito saudoso, pastor Novaes, Jussara e a toda a igreja. É sempre muito bom estar aqui, porque essa igreja é uma igreja especial. E ela é tão especial que ela não consegue celebrar o Dia Internacional da Mulher só no dia 8 de março. Ela dá um mês para as mulheres, né? Olha que igreja especial, gente. E ainda oferece o púlpito da igreja para as mulheres pregarem durante o mês de março inteiro. Realmente é uma igreja espetacular. E nessa manhã, eu gostaria, obviamente, de dar um relatório pequeno do que está acontecendo com a gente. Afinal de contas, vocês estiveram com a gente por tanto tempo, vocês, mais do que ninguém, merecem saber do que está acontecendo conosco. Tem 1 ano e 8 meses, então, que a gente está de volta ao Brasil. Parece que agora a gente chegou. O missionário, quando volta do campo, ele leva um tempo até chegar, né? E está parecendo que a gente chegou agora. E, então, como que a gente está vivendo, né? Humberto voltou a exercer a medicina, então ele está exercendo a ortopedia, né, que é a sua especialidade, e aquela história do pé torto, né, que começou lá no Senegal e que passou a ser a motivação dentro da sua área profissional. Ele já encontrou o seu lugarzinho aqui também no Rio para estar fazendo isso. Então, ele está super feliz, mexendo bastante com essa questão do pé torto congênito, e fora as outras coisas da ortopedia. Ele também agora está exercendo o ministério pastoral, ele foi ordenado pastor e é o pastor da saúde. É um ministério novo que está surgindo lá na Igreja do Recreio, e ele é o responsável por essa área lá. E eu estou exercendo o meu serviço na igreja, dentro do Ministério Infantil, cuidando da área da família, das famílias, das crianças e daqueles que servem lá. A minha questão profissional, ela ainda está um pouquinho emperrada, por conta do meu diploma ser estrangeiro, e eu ainda estar nesse processo de revalidação, mas confiando de que Deus está no controle e que no tempo certo as coisas vão acontecer. Então, nessa manhã, nesse domingo, mais um domingo, onde a igreja está celebrando o mês da mulher, a gente vai aprender com um homem. E eu sei que a gente está vivendo assim, um momento, assim, nível de sociedade, que é um pouco sensível, né? Essa coisa do empoderamento feminino, e algumas coisas que têm sido ditas, algumas muito boas e outras nem tanto. Eu espero que o fato de que a gente vai usar um homem para ensinar a nós nesse dia, não seja um impedimento para ninguém aqui. Porque não importa se é um homem ou uma mulher que esteja ensinando, não importa se o ensino vem de um homem ou de uma mulher, mas o que importa é a essência do ensino. E eu acredito piamente que esse homem pode nos ensinar bastante nessa manhã. E a gente vai ler no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 19.
Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias físicas, digitais, seja lá o que for que vocês tenham aí como palavra de Deus, para acompanharem essa leitura. E esse texto diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas a gente normalmente põe o foco nesse momento em que Saulo é curado, que as escamas dos olhos de Saulo caem e ele volta a ver. Mas nessa manhã eu queria que a gente focasse nesse homem chamado Ananias. A Bíblia fala de 3 Ananias. Tem o Ananias, marido da Safira, que é até um Ananias um pouco mais conhecido, que é aquele que morreu, caiu duro, morto, porque tentou ficar com alguma coisa que não era dele. Tem o Ananias, sumo sacerdote, que participou do julgamento de Paulo, que também não é tão famoso assim. E tem esse Ananias, que muito provavelmente você ouviu poucas mensagens sobre ele. Talvez se eu perguntasse aqui, antes de ler, quem foi a pessoa que curou Paulo quando ele ficou cego, talvez poucos soubessem dizer qual era o nome dessa pessoa. Porque Ananias, esse Ananias, de fato, ele não tem tanta repercussão assim na palavra. Existem apenas 2 citações dele. Essa que nós acabamos de ler, e uma outra no capítulo 22, onde Paulo está contando o que aconteceu com ele e cita Ananias. São as 2 únicas aparições dele na palavra. Mas a gente vai ver que esse Ananias, ele tem muito a nos ensinar. Com essas 2 aparições super simples, super curtas, ele pode nos ensinar muito, a nós mulheres e também aos homens, a qualquer pessoa que quiser agradar a Deus. Então, esse Ananias, a gente sabe muito pouco sobre ele. O que aconteceu antes, como ele se converteu, como ele se tornou um discípulo, a gente não sabe muita coisa. A gente também não sabe muito o que aconteceu com ele depois disso aqui. A tradição diz que ele se tornou um bispo em Damasco e que ele morreu como mártir. Mas isso não é registro bíblico. Isso é a tradição que diz. Então, nós não temos mais informações sobre Ananias. E eu achei assim, eu li várias versões da Bíblia desse texto, e eu achei muito interessante a versão de Almeida, revista e corrigida. E essa versão diz assim:
havia um certo discípulo chamado Ananias. Quando a gente fala assim, é um certo fulano, quer dizer assim, um qualquer, né? Um João ninguém, quase. É quase a gente que está escrito assim, era um tal de Ananias. E é dessa forma que a gente pode perceber que esse Ananias, ele era um seguidor de Jesus como eu e como você. Ele não tinha nenhuma pompa, ele não era nada de especial, ele era um seguidor de Jesus, como nós somos. Ele não tinha nada de especial. E isso já nos ensina alguma coisa assim muito importante, que Deus usa os anônimos. E parece incoerente dizer anônimo, porque o significado de anônimo é que não tem nome. E Ananias é o nome desse homem. Mas Ananias era um anônimo. Era alguém que não tinha um rótulo, que não tinha um título, não era ninguém importante, pelo menos que a gente saiba. Então, isso ensina para nós que Deus usa os anônimos. Deus pode usar a você, Deus pode usar a mim. Porque Deus não precisa que a gente tenha nenhuma pompa, nenhum título, nenhum diploma para nos usar. E problema disso é que nós não queremos ser anônimos. Esse é o grande problema. Esse projeto fui eu que criei, meu nome tem que aparecer. Ou então, não, eu não vou participar desse ministério, porque se eu participar, fulana que vai receber os créditos, então não. A gente não quer ser anônimo. A gente quer o holofote. E na atual conjuntura, na atual sociedade que vivemos, a época da mídia, das curtidas, dos likes, agora é que está ficando tudo pior. Porque nós não queremos ser anônimos. Mas Deus usa os anônimos. E, aliás, os anônimos, normalmente, eles nos ensinam muito mais do que aqueles que estão sob os holofotes. Então, prestem atenção nisso, porque o Senhor, Ele tem o desejo de nos usar, independente de quem somos. Nessa semana, nós, no nosso tempo de curtir, né, eu e Humberto, a gente procura ter esse tempo semanalmente, e nós fomos ao cinema. E aí nós assistimos um filme que tem o título de Uma Vida. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de assistir esse filme. Eu digo privilégio porque é um filme sensacional. E é um filme que pode nos inspirar. Agora, leva o lençol, não leva lenço não, leva lençol, porque você chora até morrer. Eu saí com a cara inchada do cinema, de tanto que chorei. Eu não vou estragar o filme não, mas eu vou dar, assim, uma sinopse do filme. É o mesmo que você vai ler aí, se você procurar. Então, não estou estragando o filme de ninguém. Mas esse filme conta a história de um homem chamado Nicholas Winton. E se eu não falasse esse nome aqui, talvez poucos tivessem ouvido sobre esse nome. Mais um anônimo. E esse homem, ele se dedicou lá um pouco antes, ali, quando a Segunda Guerra Mundial estava para explodir, ele se dedicou, juntamente com outras pessoas, para salvar algumas crianças, crianças judias, do ataque nazista, comandado por Hitler. E ele pôde, juntamente com essa equipe, salvar 669 crianças de morrerem por conta do avanço do nazismo. Aí você olha assim, 669 crianças, parece tão pouco. Mas no próprio filme,
tem uma hora que diz assim: 15.000 crianças foram levadas para os campos de concentração e apenas 200 sobreviveram. E Nicholas Winton, com a sua equipe, eles salvaram 669. Um anônimo que resolveu se doar. Ele resolveu servir. Eu não sei sobre a fé desse homem. Eu não pesquisei sobre isso. Mas é alguém que resolveu fazer o bem, servir. E por conta daquilo que ele se propôs a fazer, ele pôde influenciar ou salvar mesmo a vida de muita gente. E Deus quer fazer exatamente assim com a gente. Pode ser que você chegou aqui ou você tenha o hábito de dizer assim: eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada, olha a minha saúde, olha, eu nem estudei. Mas Deus não precisa de nada disso para te usar. Deus pode te usar do jeito que você estiver, porque Ele tem criatividade. O nosso Deus é criativo. Ele sabe exatamente onde Ele pode te colocar de maneira que você sirva. Deus quer te usar. Ouça isso nessa manhã. Deus quer que você saia desse banco, de vir à igreja todos os domingos, para ouvir uma boa música, para ouvir uma mensagem e voltar para casa e fazer tudo da mesma forma, até que chegue o próximo domingo e você repita todo esse processo. Deus quer te usar. E Ananias, ele nos ensina 4 coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é a reconhecer a voz do Senhor. No versículo 10, finzinho, o Senhor diz: Ananias. E a resposta dele é: eis-me aqui, Senhor. Ele nem pestanejou. Ele sabia quem estava falando com ele. Vamos dar uma olhadinha no versículo 4, finzinho do versículo 4, que o Senhor está falando com Saulo. E aí ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o versículo 5 diz assim: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Olha a diferença da resposta de Ananias e a resposta de Saulo. Sabe por quê? Porque Ananias tinha intimidade com Deus. Sabe na sua casa, quando alguns têm esse hábito de ter um assovio diferente, ou é uma batida na porta diferente, ou é uma buzinada do carro diferente, e que você só ouve aquilo e você já sabe quem é. O que é isso? Isso é intimidade. E é assim com Deus. Quando a gente tem intimidade, a gente reconhece a voz dele. Por isso, Ananias, na primeira chamada, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele sabia quem era o seu Senhor. Porque a identificação no versículo 10 que diz: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Essa era a identidade de Ananias. Ele era discípulo. Quantos discípulos nós temos aqui? Levanta a mão. Temos muitos discípulos. Glórias a Deus por isso. E um discípulo, ele precisa reconhecer a voz do seu Senhor. E nessa nossa caminhada missionária, a gente ouviu muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, essa pergunta: como é que vocês entenderam que tinha que ir para o Senegal? Ou uma pergunta que se assemelha a essa, era assim: como que a gente entende a vontade de Deus? Foram muitas vezes que nós ouvimos essa pergunta.
E a nossa resposta era sempre dentro disso que eu vou dizer agora. Não existe uma receita. Não tem como dizer assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso, e aí, pronto, você descobre a vontade de Deus. Não tem uma receita. Porque saber a vontade de Deus tem a ver com intimidade. Tem a ver com o que Ananias está ensinando para nós de reconhecer a sua voz. E reconhecer a sua voz e ter essa intimidade, ela é fruto de tempo gasto com Deus. Ah, Elise, então entendi. Se eu tenho muitos anos e eu venho à igreja todo domingo, então é assim que a gente aprende a entender a vontade de Deus? Nada a ver. Você pode ter 50 anos de crente, vir à igreja todos os domingos nesses 50 anos. Se você não desenvolveu a sua intimidade com o Senhor, você vai continuar sem reconhecer a sua voz. Porque a intimidade com Deus, ela tem muito mais, ela é muito mais do que tempo de crente ou quantidade de vindas à igreja. Claro que vir à igreja faz parte de desenvolver a nossa intimidade com Deus, mas é muito mais do que simplesmente vir à igreja. A gente precisa gastar tempo com a leitura da palavra, com a oração, a comunhão, o serviço, tudo isso do coração. É alguma coisa assim mais profunda que às vezes faltam palavras para expressar isso. Mas vem de dentro. Essa intimidade, ela nasce lá de dentro da nossa busca ao Senhor. Então, Ananias nos ensina a reconhecer a voz do nosso mestre. Mas ele ensina mais do que isso. Ele ensina também que a gente precisa ouvir a instrução do nosso Senhor nos detalhes. Vamos ver lá o versículo 11 e 12. O Senhor diz, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Olha quanto detalhe o Senhor deu nessa instrução. E Ananias estava lá, ouvindo. Ananias poderia ter feito assim. O Senhor falava, vá à casa de Judas. E Ananias saía. E aí ele chegava na rua e falava assim, que Judas é esse? Será que é aquele que mora ali? Será que é aquele da outra cidade? Que Judas é esse? Ou então, se ele fosse até a rua direita, aí ele chegava na rua direita, chegava na casa de Judas, ele sabia direitinho o que ele tinha que fazer. E com isso, Ananias nos ensina que às vezes a gente se perde tentando obedecer, porque a gente não tem paciência. A gente não quer esperar os passos que Deus vai mostrar para nós. A gente é muito afobado. E a gente vive nessa sociedade que está muito agitada. A gente tem que... tudo muito rápido, tudo tem que ser para ontem. E a gente não tem paciência. Mas chegar ao final, à vontade final de Deus, muitas vezes, exige de nós paciência. Como você tem lidado com isso? Aquilo que Deus está te mostrando, você está ouvindo os detalhes? Ou você está afobado, querendo chegar lá no final logo, e você nem sabe qual é o final, porque Deus não mostrou ainda. Aprenda com Ananias a ouvir os detalhes, para que você saiba exatamente o que Deus quer que você faça. Deus está procurando pessoas para servi-lo.
mas a gente precisa ter paciência para ouvir a direção dele. Então, aprenda com Ananias a ouvir a instrução nos detalhes. Mas não adianta a gente só reconhecer a voz e ouvir a instrução. A gente precisa responder. Sabe quando a gente, às vezes, chama o nosso filho, e principalmente para quem tem filho criança ainda, ou adolescente, fulaninho! Nada. Fulaninho! Você tem certeza que ele está ouvindo. Mas ele não responde. É isso que a gente não pode fazer com o nosso Senhor. O Senhor chama. O Senhor está mostrando para a gente o que Ele quer fazer. E a gente precisa responder. E Ananias, mais uma vez, nos ensina. Porque ele responde. E ele responde de uma forma que eu acho linda. Porque demonstra mais uma vez a intimidade dele. Ananias começa a dialogar com o Senhor. E ele fala assim, é tipo assim, né? Vamos parafrasear ali a palavra. Senhor, o senhor tem noção do que o senhor está me pedindo? Esse cara aí, que o senhor está me mandando eu ir lá, ele é o maior perseguidor dos cristãos que existe. E mais, eu soube que ele veio com uma carta aí que autoriza a matar todo mundo. É para esse mesmo que o senhor está mandando eu ir lá? Acho que o senhor não está entendendo muito bem. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente acha que a gente pode ensinar para o Senhor alguma coisa. E geralmente, para não dizer todas as vezes que a gente faz isso, a gente se dá mal. Porque esse não é o nosso papel. Mas sabe por que eu acho isso lindo? Essa forma como Ananias respondeu? Porque mostra mais uma vez a intimidade dele. Porque lá no nosso trabalho, se é um lugar assim mais rígido, né, de uma hierarquia mais rígida, o patrão ou o chefe diz alguma coisa e você obedece. Você vai dizer assim, mas chefe, isso assim, 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 eu acho que não vai dar mais muito certo. Você não faz isso. É ordem, obediência. Isso é rigidez. É falta da intimidade. Mas Ananias não. Ananias tinha essa abertura com o Senhor. E sabe de uma coisa? O Senhor, Ele nos dá essa abertura. Ele nos permite questionar, reclamar, lamentar. E tem uma ideia no meio evangélico que eu acho assim muito ruim, e é uma má interpretação da palavra, quando fala de murmuração, quando fala da alegria que o Senhor traz para nós, e que às vezes coloca um peso sobre nós, de que a gente tem que estar sempre bem. Ora, quem perde um filho, não está feliz, louvando a Deus. Ele reconhece a soberania de Deus? Sim. Mas a tristeza está aqui. Óbvio que o Senhor sabe o que a gente está sentindo. E Ele nos permite viver isso. Gente, é muito frequente dentro dos consultórios psicológicos, pessoas que carregam culpa, porque sentem, porque acham que não podem sentir. Foi Deus que nos deu os sentimentos, as emoções. Ele sabe que a gente sente. E a gente não pode pensar que a gente que Deus vai ficar ofendido porque a gente está sentindo isso ou aquilo. Na verdade, sabe quando alguém fala alguma coisa e que você sabe que a pessoa está vivendo um momento difícil, ou alguém que tem alguma inabilidade cognitiva, alguma coisa, e que você releva,
Deus releva. A gente não pode desrespeitar. A gente faz com o coração reconhecendo Deus e a sua soberania. Mas Deus nos permite ter esse tipo de relação com Ele. E Ananias fez isso. Ele foi e interagiu com o Senhor. E o interessante, dentro disso ainda, de que às vezes a gente vive na igreja, no meio evangélico, são pessoas, por exemplo, que receberam curas tremendas, às vezes na infância. E eu já atendi pessoas assim, que vivem um fardo a vida inteira, achando que tem que responder a Deus com perfeição por aquilo que Deus ofereceu pela graça. Nós não temos que pagar nada a Deus. É pela graça que Ele faz. E Ananias, ele nos ensina de uma forma linda sobre isso, dessa forma que ele interagiu com o Senhor. Óbvio que Ananias estava com medo. E vocês sabem de uma coisa? Eu também tive muito medo quando Deus nos mandou para o Senegal. Humberto também teve muito medo. O medo é normal. O medo, muitas vezes, ele nos protege. O medo, ele não pode nos paralisar. O medo, ele não pode se sobrepor à nossa obediência. Mas o medo é normal. A gente não pode deixar de fazer o que Deus está mandando porque a gente está com medo. A gente vai com medo, mas a gente obedece. E foi assim que Ananias fez. Ananias foi e obedeceu. Ele respondeu ao Senhor dessa forma linda, interagindo, mas ele obedeceu, que é o quarto ensino de Ananias. No versículo 17, diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e fez o que ele tinha que fazer. Ananias não tinha dúvidas do que ele tinha que fazer. Ananias obedeceu. Depois que o Senhor explica para ele o que ele queria, Ananias fala assim: tudo bem, agora eu entendi, agora eu vou lá. Eu sei que o Senhor está comigo, eu vou lá. E vai, e tem a iniciativa, e ele confia naquilo que o Senhor, ele confia que o Senhor estaria com ele. Ele faz exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. Então, a gente vê a obediência de Ananias abençoando outra pessoa. Quando a gente obedece, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. Quando você obedece, o seu marido vai ser abençoado. A sua esposa vai ser abençoada. Os seus filhos, a sua casa, o seu trabalho. As pessoas ao nosso redor são abençoadas quando a gente obedece. Assim aconteceu com Saulo através da vida de Ananias. Quando a gente obedece, a gente muda o mundo. Vocês já pararam para pensar que cada coisa tremenda que Paulo fez tem um pouquinho de crédito lá para Ananias? Porque Ananias, ele fez parte dessa transformação de Saulo em Paulo. Então, toda vez que Paulo fazia uma grande coisa, Ananias recebe uma moedinha. Por isso, os anônimos usados por Deus, as anônimas usadas por Deus, elas mudam o mundo. E às vezes a gente nem sabe. Algumas vezes Deus nos dá o privilégio de ver algum efeito daquilo que a gente semeou. Mas muitas vezes a gente nem vê. Mas a gente não precisa ver. A gente não precisa ver. O nosso papel
é servir. O nosso papel é estar aqui trabalhando, semeando, e o resultado é com o Senhor. A colheita é dele. Pode ser que outra pessoa vá colher. E não tem problema, porque o foco não está em nós. É verdade que Paulos são importantes, mas Ananias também. Os Ananias também. As Ananias também. É necessário que existam Ananias para que Paulos aconteçam. Não queira ser somente Paulo. Ananias, os Ananias ou as Ananias, são tão importantes quanto Paulo. Não existe diferença. Paulo foi um vaso escolhido por Deus, mas Ananias também foi. Deus não olha para o tamanho do vaso. São vasos. Para o Senhor são vasos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, e que nessa igreja, para a honra e para a glória do Senhor, existam muitas mulheres como Ananias. Mulheres que reconhecem a voz do Senhor. Mulheres que escutem a instrução de Deus nos detalhes. Mulheres que respondam aquilo que Deus está falando. E mulheres que obedeçam. Porque no dia que isso acontecer, o mundo será melhor, porque o mundo vai ser transformado através dessas mulheres. Os homens podem pegar de tabela também. Só falei mulheres por causa do mês das mulheres, mas para os homens é igualzinho. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que Ele nos ajude a cada dia desenvolver a nossa intimidade com o Pai, para que a gente alcance esse nível de relação com o Senhor e que a gente ouça a voz dEle e que a gente perceba exatamente aquilo que Ele quer que nós façamos para servi-lo. Que Deus nos